Olá, meus amados, hoje eu resolvi gravar este vídeo para compartilhar com você uma das questões que eu recebi no programa A Bíblia Responde da Rádio Adventus, um programa que na verdade eu tenho respondido todas as questões bíblicas dos ouvintes. E a pergunta é: se Jesus é Deus, por que afinal de contas ele é chamado de Filho de Deus? Acredito que você compreendeu a questão, você que está conectado aí, você que está me acompanhando. Eu vou colocar novamente a questão. Se Jesus é Deus, por que ele é chamado Filho de Deus? Então, essa é uma indagação que na verdade é feita e já foi feita por várias pessoas. E eu resolvi exatamente gravar esse vídeo para explicar, para esclarecer essa questão. E se você gostar desse vídeo, deixe o seu like, o seu gosto, deixe o seu comentário e também compartilhe esse vídeo com as outras pessoas. E se você também puder, ou chamo a sua atenção, de modo que se inscreva também no meu canal do YouTube, não é? Se inscreva no meu canal do YouTube, o meu canal do YouTube é Felipe Dumbi-FD. Isso mesmo, Felipe Dumbi-FD. Se inscreva e você receberá notificações de todos os vídeos que eu tenho publicado em todas as semanas. Bem, indo ao assunto, em primeiro lugar, a gente precisa exatamente perceber que, de acordo com a perspectiva bíblica, Deus exatamente se revelou de forma progressiva na história da salvação. E, por exemplo, quando nós lemos os textos veterotestamentários, textos do Antigo Testamento, nós vamos compreender que a unidade de Deus é firmemente destacada. Por exemplo, quando lemos Deuteronômio 6, verso 4, onde diz: ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. No entanto, dentro dessa unidade já aparecem exatamente pistas da pluralidade interna de Deus, tal como em Gênesis capítulo 1, 26, que diz: façamos o homem à nossa imagem. Já no Novo Testamento, amplia essa revelação, sugerindo-nos a ideia de que Deus é um só em essência, mas existe em três pessoas distintas, exatamente referindo-se ao Pai, Deus Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, formando uma doutrina da Trindade. Embora a palavra Trindade não apareça logicamente na Bíblia, mas o conceito está claro, como exatamente em Mateus 28, verso 19, não é? Batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E olha que Jesus é obviamente revelado dentro dessa realidade trinitária como o Filho, mas o termo filho aqui não significa criação ou subordinação natural, e sim relação eterna. Além do mais, no contexto bíblico, importa aqui esclarecer, e também teológico, a expressão filho de Deus significa mesma natureza. Assim como exatamente um filho humano é da mesma natureza de seus pais humanos, assim o Filho de Deus é exatamente da mesma essência divina do Pai. E olha que, sem exatamente esquecer de que Jesus é a revelação de Deus ao mundo. Sendo assim, ele, como Filho de Deus, é a manifestação visível do Deus invisível, o Deus que a gente não pode ver, de acordo com João capítulo 1, verso 18. Mas Jesus exatamente revelou o Pai. Então, como Filho, ele é enviado para cumprir a redenção da humanidade, à luz de Gálatas capítulo 4, verso 4 ao verso 5. E mais, no pensamento judaico antigo, por exemplo, chamar alguém de Filho de Deus, no sentido que Jesus usava, era exatamente blasfêmia. Significava-se igualar a Deus. Isso, por exemplo, de acordo com João capítulo 5, verso 18. Por outra, a teologia cristã clássica ensina o conceito da união hipostática, que exatamente leva-nos à percepção de que Jesus Cristo é uma só pessoa com duas naturezas, ou seja, totalmente Deus, à luz de Colossenses 2, verso 9, e nele habita
corporalmente toda a plenitude da divindade, conforme Paulo escreveu, e também totalmente homem, né? De acordo com Hebreus capítulo 2, verso 14. Então, isso leva-nos exatamente a afirmar de forma categórica de que Jesus tinha duas naturezas, humana, divina, ou divino, humano, 100% homem, 100% Deus. E ele não deixou exatamente de ser Deus quando se tornou homem, mas assumiu a humanidade sem exatamente perder a divindade. Assim é dizer, como Deus, Jesus é exatamente eterno e todo-poderoso. Como Filho de Deus, ele assume, obviamente, uma posição de envio e obediência ao Pai na história da salvação. Então, isso, de fato, explica por que Jesus ora, por exemplo, de acordo com a Bíblia, orando em nome do Pai. Então, isso significa dependência. Ele vive plenamente como homem, também sujeitando-se voluntariamente ao seu Pai Celestial. Então, cada título destaca um aspecto do ser e da obra da pessoa de Cristo Jesus. Então, Filho de Deus destaca nesse quesito a relação eterna com o Pai e, inclusive, a missão como Redentor. Lembrando aqui a você de que Deus, ao se revelar a nós, Ele usa exatamente uma linguagem humana para comunicar realidades espirituais profundas, de maneira que nós, como seus filhos, possamos exatamente compreender. No entanto, é dizer aqui que a relação pai-filho comunica inclusive amor profundo e eterno, intimidade, união de natureza, inclusive autoridade e também, claro, obediência sem exatamente subordinação de essência. Então, assim, dizer que Jesus é exatamente o Filho de Deus nos ensina que Ele é o revelador perfeito do Pai. Ele é consubstancial, ou seja, da mesma substância com o Pai, e inclusive Ele viveu em submissão voluntária para a salvação da humanidade. Então, de forma assim resumida, dando aqui uma conclusão relativamente a esse assunto, é dizer que Jesus é Deus em essência e Filho em relação ao Pai. Essas duas verdades caminham juntas, sem exatamente contradição. Negar a divindade de Cristo é rejeitar o testemunho claro da Escritura Sagrada. Negar a sua filiação é destruir o plano da salvação, o mistério exatamente da Trindade e da encarnação. E olha que nós precisamos entender, tal como disse Paulo, grande é o mistério da piedade. Aquele que se manifestou na carne foi justificado no Espírito. Você exatamente tem essas palavras e outras mais dentro desse verso no contexto que Paulo escreveu a Timóteo. Primeira epístola de Paulo a Timóteo, capítulo 3, verso 16. Então espero que você tenha compreendido essa abordagem, esse assunto. Que Deus abençoe você, Deus abençoe a sua família. Estamos juntos. Até a próxima.